resgatando um pouco dos 100 anos do rádio. E várias pessoas já comentaram comigo que têm achado interessante aquilo que está trazendo. Muitas pessoas já sabiam, mas uma boa parte não tinha noção do quanto o rádio influenciou na formação do Brasil, né? Na unificação do Brasil, na formação dele, na cultura nacional. Desde as rádios mais importantes na década de 40 ou 50, que eram o único meio de comunicação nacional, né, até as pequenas rádios de hoje que fazem um grande trabalho. De hoje não, até porque a Tupã está com quase 70 anos, né, fazendo esse trabalho aqui na nossa região. Hoje, o tema do 100 anos do rádio é Paulo Gracindo, né, este carioca, né, que nasceu no Rio, mas foi criado no Nordeste lá, e virou uma expressão nacional no rádio e também na TV. Vamos a mais um programete dos 100 anos do rádio, juntamente com a Rádio MEC. 100 anos de rádio no Brasil. Paulo Gracindo. Nascido no Rio de Janeiro e criado em Alagoas, Pelópidas Guimarães Brandão Gracindo foi um dos personagens mais importantes da história do rádio no Brasil. Meu nome é Paulo Gracindo, filho de Demócrito e de Argentina. Papai era deputado federal por Alagoas. Mamãe já veio grávida. E uma coisa curiosa é que a gravidez da mamãe foi marcada pela estreia do Teatro Diodoro lá em Maceió, um grande teatro. Papai era prefeito e construiu esse teatro. O próprio pai que sempre me dizia, no dia que você subir num palco, eu tiro você pela gola do paletó, aonde você estiver. Paulo Gracindo em entrevista para o Washington Rodrigues e Hilton Abirrian, do programa Nacional 80, da Rádio Nacional. A estreia foi o Dote, de Arthur de Azevedo, e eu assisti o Dote dentro da barriga da minha mãe. E depois assisti toda a temporada da Lucília Pérez, que era a grande atriz da época, no ventre da minha mãe. Eu acredito que ali tenha sido inoculado o germe do teatro. Para que eu não perdesse tempo indo ao colégio, os professores é que vinham em casa. Eu tinha um professor de alemão, um professor de francês, um professor de inglês, um professor de álgebra, um professor de latim. Em casa, isso todo dia. Disso tudo nasceu a minha vocação. Principalmente quando, às escondidas de meu pai, eu lia 44 volumes de Rocambole. E o Rocambole, então, era aquela figura maravilhosa, uma espécie de Pimpinela Escarlate, né? Ele se disfarçava, ele mudava o rosto, voz e tudo. Foi daí que nasceu a minha vontade de fazer a mesma coisa que ele fazia. Tanto é que eu sou considerado um ator de composição, quer dizer, o ator que gosta de mudar de face, de voz, de tipo, de andar, etc. e tal. Você vai ver quanto dói uma saudade. Após a morte do pai, Paulo Gracindo veio para o Rio de Janeiro e entrou para o Teatro Ginástico Português, passando a atuar em diversas companhias, ao lado de grandes atores, como Procópio Ferreira e Dulcina de Moraes. Em setembro de 1935, seu amigo, o ator e diretor Olavo de Barros, realizou as primeiras experiências de rádio-teatro, ainda chamado de rádio cego, na recém-criada Rádio Tupi de Assis Chateaubriand. Como eu era um homem de teatro, o Olavo de Barros era um homem de teatro também, que depois veio a ser um grande diretor de rádio. E o Olavo de Barros, então, procurou entre os atores daquela época que liam bem, fez um time com esses atores e começou a ler as peças que iam em teatro no rádio. E nós líamos a peça inteira, sem som, sem nada, sem contra-regra, nem nada. Só essa leitura, chamada leitura de peça, sentados todos e tal, agradava de uma maneira tal, foi um sucesso tão grande, já no rádio aqui, na Santo Cristo, ainda no Velho Galpão. Não era Rádio Nacional, não, era Tupi. Logo depois, em 1937, Olavo de Barros lançou a novela Mulheres de Bronze, com Paulo Gracindo no elenco principal. E certo dia surgiu você na minha vida. Em meados dos anos 1940, Paulo Gracindo passou a atuar também como animador de auditórios, por indicação de seu colega Ari Barroso. Grande sucesso de audiência, o Rádio Sequência G3 ia ao ar na Rádio Tupi, das 11 da manhã
à 1h30 da tarde e levava informação, humor, música e promoções, com o público participando ao vivo no auditório, direto para a mesa de almoço dos ouvintes. Tá na hora louca de cantar assim sorrindo, faz nascer na boca o nome do programa Paulo Gracindo. No final da década, o programa migrou, junto com seu apresentador, para a Rádio Nacional, onde passou a ser irradiado aos domingos e foi rebatizado de Programa Paulo Gracindo. Além de estrelar radionovelas e comandar programas de auditório, Paulo Gracindo também compôs dezenas de músicas e fez carreira no rádio como humorista. No programa Balança Mas Não Cai, o quadro Primo Pobre e Primo Rico, com o saudoso ator Brandão Filho, ficou no ar por quase 2 décadas e foi sucesso também na televisão. E aquele sujeito muito rico recebe mais uma vez a importuna visita daquele parente muito pobre. Pois é, primo. A coisa não anda boa não, primo. Você quer dizer isso a mim? Eu estou enterrado, meu amigo. Paulo Gracindo conjugou talento e versatilidade como poucos. E seus personagens povoam até hoje o imaginário brasileiro. 2022. 100 anos de rádio no Brasil. Uma produção Rádio MEC, com o apoio desta emissora. O Paulo Gracindo, as últimas lembranças dele é mais ligado à televisão, né? Mas ele foi um dos formadores do rádio e, sem dúvida, um locutor, um apresentador, um animador e um ator impressionante, né? Você viu a cultura que ele tinha, né? Com várias línguas sendo aprendeu em casa, né? Na década de 30, isso era as famílias que tinham essa condição econômica financeira investiam nesse sentido, né? E, infelizmente, a gente se perdeu muito nisso no Brasil, né? A gente ficou restrita a uma língua só, né? Ao português, basicamente, inclusive nas escolas particulares também, né? Agora está começando a se retomar um pouco mais a importância de se termos uma segunda ou terceira língua, né? Especialmente o inglês, claro, que é a língua quase que universal, e no nosso caso aqui o espanhol, pela proximidade, né? com os países de língua espanhola aqui na América Latina, é fundamental, né? Mas era muito comum, e o latim também era muito interessante, né? Porque eu sei disso porque meu pai estudou latim, né? Você tendo conhecimento da língua latina, você tem uma maior profundidade no conhecimento do próprio português, que é de origem latina, né? O espanhol também é. Então você tem uma formação muito superior, né? Infelizmente isso se perdeu. Mas imagina um cara com essa condição cultural, né? Fazendo uma atividade popular como era o rádio na época, né? Sem dúvida fazia com maestria e claro, também tem que ter a arte para isso, né? A pessoa tem que ter o dom. Bom, são 9h23, você está com a Tupã, nós estamos nesses programetes de 100 anos do rádio, em parceria com a Rádio MEC, resgatando um pouco dos 100 anos da história do rádio no Brasil.